Então, né, vamos ter uma aula aqui agora, onde a gente vai falar de transmissão das obrigações, a grosso modo, né, como que as obrigações passam, né, de uma pessoa para outra, certo? Isso é transmissão das obrigações, tá? Então, para a gente iniciar aqui a aula, eu vou fazer um compartilhamento e vamos fazer algumas anotações, né? Nós vamos falar sobre transmissão das obrigações. E aí, aqui, para ter uma ideia, vamos lá. Um minuto. Como eu estava falando agora, no início, né, a gente está falando de como que uma obrigação vai transmitir para outra pessoa, seja ela de qual tipo de finalidade for. Então, vamos lá. Nessa aula, as obrigações que transmitem para outra pessoa. De modo, verificaremos como que se transmite um credor para outro ou de um devedor para outro. Se assim a pessoa que vinculada à primária. Pessoal, olha só, a gente já fez um trabalho sobre isso, então a aula de hoje é um pouco mais dinâmica, um pouco mais prática, um pouco mais e até um pouco mais rápida de se fazer, até porque vocês já tiveram uma boa noção disso, né? Então, imagina só, credo dentro de uma obrigação existe credor e devedor, e onde se muda ou o credor ou o devedor, né? Isso aí é transmissão da obrigação, né? Das obrigações. Então, olha só, né? Existem duas formas de modificar o titular da obrigação. Quando se modifica o credor, chamamos de cessão de crédito. Quando quando se modifica o devedor, chamamos de assunção de dívida. Certo? Então, vamos lá. Duas formas de a gente ter a transmissão da obrigação. Ou vai mudar o credor ou o devedor, certo? Quando muda o credor, a gente chama de cessão de crédito. Quando muda o devedor, a gente chama de assunção de dívida, certo? Então, olha só, de certa forma, imagina só que, quando você, por exemplo, pode se deparar com alguém ligando para você, ou alguém ligando para um cliente seu, ou para um parente seu, pedindo, né? Aliás, cobrando uma dívida que é de outro. Então, olha só, imagina só que um banco, você deve a um banco, ou algum parente seu deve a um banco, e aí esse banco cede o crédito para um terceiro, pode ser até mesmo para uma empresa de cobrança, né? Então, quando o banco faz isso, ele faz uma cessão de crédito, ok? Então, quem passa a ser titular do crédito é um terceiro e não mais o banco. Agora, existe outra situação também. E quando que muda é o devedor, né? Quando existe um credor, existe um devedor, e esse devedor é substituído por outro devedor, a gente chama isso de assunção de dívida. Ambas as situações nós temos lá regulamentação do Código, né? Regulamentação do Código Civil, né? E também temos alguns chamamentos doutrinários. A gente vai falar que a doutrina também trata isso em alguns momentos,
Só que a gente tem algumas regras a seguir, né? E aí, certo? Enquanto eu vou falando aqui, se precisar da interação de vocês aqui, basta desabilitar o microfone aí e falar. Ou então, tem uma mãozinha aí, você pode pedir para falar, eu desabilito e te dou a oportunidade de falar, de fazer alguma pergunta, questionamento ou então comentário sobre aqui a nossa aula, tá? Vamos lembrar, né? Vou relembrar para quem costumeiramente está vindo aí, sabe que nossa aula dura em torno de 35 minutos. Ela faz uma queda, a gente faz um intervalo de 10 minutos, e 5 a 10 minutos, e volta com outra aula, tá? Já abrindo a sala de reunião aqui pelo Zoom. Certo? Mas voltando aqui para o nosso conteúdo. Olha só, no conteúdo que a gente prepara para vocês, né? Olha aqui. Nós temos alguns pontos aqui a verificar. Ó, seção de crédito, a gente trata de seção de crédito dos artigos 286 a 298 do Código Civil, certo? Do Código Civil. E a assunção de dívida trata do artigo 299 a 303, tudo do Código Civil, certo? E aqui está uma sequência de preparação para a gente, né? Então, sujeitos da seção de crédito, né? A gente tem 3, né? O cedente, o cessionário e o que é cedido, né? O cedente é aquele que tem, né? Nós temos lá o cedente é aquela pessoa que cede o crédito para outro, certo? Nós temos o cessionário, que é a pessoa que recebe, né, o crédito, né, o novo credor, e o cedido, na realidade, é o devedor, certo? Então, esses sujeitos aqui, a gente não pode deixar de ir anotando na nossa aula, ok? Nós vamos anotando aqui na nossa aula. Esses 3 sujeitos, eles integram a nossa relação. A nossa relação. Então, olha só. Vamos lá, voltar nas nossas anotações. Muito importante fazer anotações. Depois eu vou enviar para vocês. E vamos pensar aqui agora no primeiro ponto que a gente vai tratar, que se chama seção de crédito. Ok? Vamos falar um pouco de seção de crédito. Sujeitos, cedente, cessionário e cedido. Então, vamos lá. Cedente é a pessoa que transmite a crédito a outro, deixando a titularidade do recebimento do crédito. Cessionário é novo credor, ou seja, aquele que passa a ter o direito de receber. Cedido é o devedor, ok? Devedor. A gente tem isso por quê? Porque nós estamos envolvendo uma triangularização. Nós estamos envolvendo uma triangularização. Ok? Vocês me desculpem aí. Eu estou até dando aula e fazendo um lanche, até porque eu estou com muita fome agora, né? Incrivelmente, eu demorei um pouco para entrar aqui, mas nada que vai nos impedir até a aula. Então, pessoal, lá a regrinha, né? Cedente, cedido, cessionário. Isso para quê? Para comunicação técnica e doutrinária, certo? Comunicação técnica e doutrinária. Então, você tem que saber isso para fins de comunicação. Vai, né? Claro que isso não é uma regra geral, mas vai que, por exemplo, num determinado momento, você tem que conversar com um juiz, com um promotor, com um advogado e falar nesses termos técnicos. Então, esses 3 termos são técnicos, ok?
Mas vamos lá, né? Ah, mas e agora? O conceito limite que a gente tem está lá no artigo 286, tá? Algumas coisas eu não vou anotar lá, mas eu vou mandar essa aula aqui para vocês. Então, olha lá. Vamos lá no Código Civil, né? Vamos no Código Civil e vamos analisar essas questões, né? Então, olha lá. Código Civil. Como eu falei, todo o conceito e limites estão expostos aqui no artigo 286. E a gente tem que fazer a leitura. Olha lá. Artigo 286. Ó, o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva de cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação, né? Ou seja, há aqui uma liberdade na cessão de crédito, ok? Só que existem impedimentos, né? Do qual eu vou aqui, vamos lá fazer algumas anotações quanto a esses impedimentos, né? Ok? Então, olha só. Segundo o artigo 286, agora uma liberdade de cessão de crédito, ok? O que significa dizer que o impedimento deve constar da natureza da lei ou da convenção entre as partes. De todo modo, somente valerá contra terceiros a alegação de cláusula proibitiva se constar de instrumento escrito, né? Tá vendo? Olha que interessante. Aqui a gente tem que pensar em 3 formas de impedimento da cessão de crédito. A natureza da obrigação. Quando a natureza da obrigação impede a cessão de crédito, aí não precisa pôr escrito, não tem nada disso, porque ela não vai ser transmitida, porque a natureza dela não permite. Certo? Agora, a lei pode expor impedimento, né, de cessão de créditos, como pode ser crédito de alimentos, crédito de várias outras situações, por exemplo, né, não pode um crédito de alimentos ser cedido para terceiro, né, ok? E também a questão da convenção entre as partes, que são as partes combinarem que não vai haver cessão de crédito, certo? Agora, no segundo ponto, quando eu coloco aqui a frase, ó, de todo modo, somente valerá contra terceiro a alegação de cláusula proibitiva se constar do instrumento público. Isso aí é o que está constando dessa segunda parte aqui, ó, do artigo 286, ó. A cláusula proibitiva, né? A partir daqui, cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar de instrumento da obrigação, né? Ou seja, se houver cessão e havia cláusula proibitiva, essa cláusula proibitiva não pode o cessionário de boa-fé ser responsabilizado por isso, por essa proibição. Ok? Só que lembrando, tem que estar escrito no instrumento particular, que é o instrumento de convenção entre as partes. Ok? Então, a gente tem aí a primeira situação. O artigo 287 fala assim, ó, salvo disposição em contrário, a cessão de um crédito abrange todos os acessórios. Isso é óbvio, né? A obrigação, ela vai se transmitindo, a cessão de crédito vai se transmitindo, né? E ela abrange
os acessórios, ok? Agora, a formalidade. A formalidade. Aqui, né, existem duas formas de se expor. Cessão de crédito pode ser a título gratuito ou oneroso. Se o crédito, é claro, alguém pode entregar gratuitamente o crédito, como pode, né, o credor cedente entregar ao cessionário de forma onerosa, cobrar por isso, né? E aí o novo titular fica com a incumbência de receber, né? Só que olha lá o artigo 288. Nós vamos lá no artigo 288 do nosso Código Civil e ele vai expor assim para a gente, olha lá. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar mediante instrumento público ou instrumento particular revestido da solenidade do parágrafo 1º do 654. Tá? Aqui estamos falando de formalidade. Ok? Olha lá. Ou solenidade. Solenidade. Então fica uma pergunta lá no ar para vocês. Essa solenidade, essa formalidade, ela é imprescindível? Ou pode a cessão de crédito ser verbal? Pergunto para vocês, pensem aí por 2 minutinhos e me responda aqui. Quem quiser já me responde, né? Pode haver a cessão de crédito por instrumento, aliás, por forma verbal? Alguém? Isso aí, pessoal, é uma questão interpretativa. Sol. Era isso que, por exemplo, professor, eu acredito que seja sim e não. Por exemplo, se alguém tenha falado, mas não tenha guardado algum tipo de prova, e a outra parte alegar que não houve, sem que haja a prova alguma, eu acredito que não. Mas caso tenha passado e tenha alguma prova, acredito que sim. Então, é uma questão de interpretação. Interessante. Olha como tá. Vou voltar lá, a interpretação legal do artigo 288. A única coisa que o artigo 288 fala assim, ó, se não for feita mediante instrumento público ou particular, ela é ineficaz, mas só em relação a terceiro, né? Isso significa dizer que pode haver cessão de crédito verbal, certo? Inclusive, vale entre as partes, certo? Entre as partes, isso vai se provar por testemunha, ok? Então, pode. Só que não vai ter eficácia em relação a terceiros, não vai ter como um terceiro ele se, vamos dizer assim, se resguardar, ele não tem eficácia contra esse, né? Ou seja, a forma verbal de cessão de crédito, ela é tornada ineficaz nesse caso, certo? Então, é muito melhor fazer a cessão de crédito de forma não verbal, ou seja, de forma solene, ok? E aí, vamos lá na nossa aula. Olha o que está dizendo aqui, ó, lá depois. Lá, depois da gente falar da formalidade, a desnecessidade do consentimento do devedor, mais a necessidade da comunicação deixa. O artigo 290, vocês vão imaginar o seguinte.
Imagina só que o cedente transmita o crédito ao cessionário e este cessionário não comunica ao cedido, que é o devedor, certo? Se o devedor pagar ao cedente, que é o primeiro credor, ele estará, vamos dizer assim, eximido de culpa? Ele estará eximido de culpa? O que vocês pensam? A resposta a essa pergunta, nós vamos lá no artigo agora 290. Vamos pular o 289 e vamos lá no artigo 290. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, nesse caso aqui nós estamos falando de cedido, senão quando a este notificada. Mas, por notificado, se tem o devedor que, por escrito público ou particular, se declarou ciente, né, da cessão feita. Ou seja, o devedor deve ser notificado. Deve ser notificado, ok? Ou, no mínimo, tomar conhecimento por forma inequívoca, que seria transmitir a ciência disso por instrumento público ou particular, certo? Então, vamos imaginar que se o devedor paga ao primeiro credor sem, né, naquele momento em que ele não tinha sido comunicado, né, ele estará pagando de boa fé, ok? Ele estará pagando de boa fé. Então, não haverá nenhum problema nisso, certo? Mas vamos lembrar que se ele foi notificado, ele tem a obrigação de pagar ao cessionário, né? Perguntinha que eu vou colocando depois para vocês, né? Ele precisa concordar, o devedor precisa concordar? Não, o devedor não precisa concordar com a cessão de crédito, certo? Quando há a possibilidade de cessão de crédito autorizada por natureza, por lei ou por convenção das partes, certo? Isso daí, quando há a cessão, o devedor não precisa prestar a sua anuência. Basta ele ser notificado. Gravem isso, anotem isso. Quando o devedor tem crédito cedido, quando o crédito do credor, aliás, é cedido para um cessionário, o devedor não precisa prestar a concordância, ele não precisa concordar com isso. Ok? Basta ele ser notificado de que deva pagar para um novo credor. Tá ok? Depois eu vou deixar uma perguntinha lá no ClassEP para vocês pensarem. Não é de requisito obrigatório, responde quem quiser, mas eu vou deixar umas perguntinhas de fixação dessa aula sobre essa questão da cessão de crédito. Continuando aqui, olha lá agora, né, o que diz o artigo 289, que 289 que fala sobre a verbação em crédito hipotecário, né? Primeiro, o que a gente tem que lembrar? O crédito hipotecário, ele é um crédito. Desculpa. O crédito hipotecário é um tipo de crédito que vigora quando há hipoteca em imóveis, ok? Hipoteca em imóveis. O que é a hipoteca em si? Vamos lá para o conceito técnico disso. A hipoteca, ele é um direito real, certo? Um direito real de garantia. Hipoteca é um direito real de garantia, ok? Então, muito interessante isso. A hipoteca sendo um direito real de garantia, o credor tem o direito de fazer averbar a cessão de crédito lá na certidão do imóvel. Vamos dizer o quê? Vamos ver como que diz o tipo
do artigo 289. Olha só. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro de imóvel, né? Ou seja, o novo credor ele tem direito a isso. O novo credor ele tem direito a fazer, a simplesmente fazer averbar, ir lá, olha, eu sou um cessionário, agora eu sou o novo credor, eu vou colocar essa averbação lá na certidão da matrícula do imóvel, certo? E detalhezinho interessante, isso aqui eu vou deixar como pergunta no ar, depois eu refaço essa pergunta para vocês. Questão a se pensar, quando o crédito é hipotecário e o cessionário faz averbar no registro do imóvel, tem eficácia contra terceiro? Pergunta interessante, isso aqui vocês vão ter que pesquisar para responder. E responde para mim, pessoal. Quem sabe a gente faz um artigo junto aí e publica, né? No Jus Navigante, a gente publica em algum lugar sobre essa questão. Isso aí é uma questão que se pode polemizar sobre ela, tá? E aí, pensem nisso. Outra situação lá, né? Quando eu falei que o artigo 290 fala da desnecessidade do consentimento, né? Desnecessidade do consentimento do devedor para que haja cessão. Olha lá, ó. Aqui 290 está falando, né? O devedor ele não precisa ter anuência, consentimento, mas ele tem que ser notificado. E se o devedor pagar ao primeiro, vamos dizer assim, ao cedente, ao primeiro credor, aquilo que ele está devendo? Olha que interessante que diz o artigo 92, e nós vamos interpretar ele de acordo aqui um com o outro. Olha o que diz lá, ó. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta com o título de cessão ou da obrigação cedida. Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação, né? Então, olha só, o devedor que paga ao credor primitivo, quando ele não tiver sido cientificado através de notificação ou alguma cientificação inequívoca, ele se desobriga da obrigação de pagar se ele pagar ao credor primitivo, né? Certo? Ou melhor, o que diz aqui? Título da cessão. O que é título da cessão? Aqui nós podemos levar em consideração os títulos de crédito. Aqui nós podemos levar em consideração os títulos de crédito. O que são os títulos de crédito? São títulos que têm obrigações autônomas, títulos que têm obrigações de cartularidade, de circulabilidade, né? Tais como nota promissória, cheque, né? Duplicata. E aí vai, alguns são títulos de crédito. Então, vamos imaginar, se o devedor pagar, depois de ter o seu crédito cedido, mesmo não sendo notificado, ele paga quem está portando, né? Portando o título, ele também se desobriga do cumprimento da obrigação, certo? Por quê? Porque títulos de crédito são circuláveis, eles podem ser emitidos ao portador, certo? Então, não há qualquer impedimento, ok? Então, interessante, essa questão também é uma questão que a gente pode fazer uma pergunta sobre isso e deixar lá como curiosidades para a gente pensar, tá? Olha só também o que a gente pode ter lá, né? E até esqueci de mostrar para vocês, mas olha o que diz o artigo 291. 291, ó.
Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a se completar com a tradição do título de crédito cedido. É justamente o que a gente acabou de falar, né? Justamente o que a gente acabou de falar quanto às cessões de crédito. Olha lá, aqui, né? Títulos da cessão, que a gente estava falando de títulos de crédito, a gente pode ser remetido a este artigo aqui, 291, que fala, ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, ou seja, imagina aqueles títulos de crédito como a nota promissória, como cheque, que vão passando de mão em mão, né? Aquela cessão que se prevalecerá é aquela que se completar com a tradição do título, ou seja, aquela que o título foi entregue para outra, a tradição foi transferido para outro, né? Nesse caso aí, quem estiver na posse do título é que vai ter o direito de receber, né? Este vai ter o direito de receber, né? Então, é uma das questões interessantes aqui quanto à cessão de crédito. Olha lá, voltando, continuando aqui, ó. Olha lá as defesas que o devedor tem em relação ao cessionário. O que a gente tem lá? O que a gente tem lá no artigo 294 do Código Civil? O artigo 294 fala assim, ó, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Pessoal, eu falo isso muito em sala de aula. Mas o que são? Oi. Eduardo, você está querendo falar alguma coisa? Professor, eu estou de plantão. Eu estou de plantão hoje, eu não vou poder ficar até o final da aula, beleza? Vou ficar só mais um pouco, tá bom? Ok. Sem problema. Então vamos voltar lá. Quando a gente fala aqui em exceções, sempre que a gente fala nessas exceções, palavra técnica, o que quer dizer aqui, ó? Defesas. Exceções são defesas. Alegações. Ok? Então, o que o código está falando? Ó, que o devedor ele pode opor contra o cessionário defesas que lhe competirem, bem como as que no momento em que veio ter conhecimento da cessão tinha contra o cedente, né? Então a gente vai separar aqui em dois pontos, né? Primeiro, se houver alguma defesa contra o cessionário, que é o novo credor, o devedor pode opor isso, pode questionar isso judicialmente, né? E também se no momento da tradição dessa obrigação da transferência dessa cessão de crédito existia algum tipo de defesa contra o cedente, o devedor também poderá questioná-la sem problema algum, certo? Então, pessoal, isto aqui nada mais é, e eu sempre vou dizer aqui, ó, nada mais é do que princípio do contraditório e da ampla defesa. Ok? Por quê? Porque princípio do contraditório e da ampla defesa, né? Vamos pensar aqui este artigo inteiro, ele está nos remetendo a isto aqui, princípio do contraditório e da ampla defesa, certo? Por quê? Porque ele está dizendo para a gente, olha, que o devedor ele tem que ter a oportunidade de poder questionar toda e qualquer tipo de defesa, questionar qualquer situação contra tanto ao cessionário quanto ao cedente, tá? Sem qualquer tipo de situação.
né? A partir do momento em que é impedido a qualquer pessoa alegar amplamente aquilo que ela tem contra outro, está havendo aqui, inclusive, uma ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tá? Então, a gente tem que pensar nessa circunstância do artigo 294. Partindo aqui agora, nós vamos falar um pouco de responsabilidades, né? Responsabilidade, já que a gente volta a essa natureza jurídica que eu já falei, né? Pode ser consensual, gratuito ou onerosa, a natureza jurídica da cessão de crédito. Mas vamos lá nas responsabilidades. Primeira responsabilidade que a gente tem que ver, a do artigo 295 do Código Civil, né? Que é a responsabilidade pela existência do crédito ao tempo da cessão. Tá? Como assim, pessoal? Imagina só um credor ceder um crédito que nem existia mais, né? Nem existia mais. Então, vamos lá. No nosso artigo 295, olha lá, este artigo aqui, ó. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má fé, né? Então aqui, o que a gente pode imaginar aqui, né? Por exemplo, ao tempo da cessão de crédito, coisas que podem existir, ó. Prescrição. Se já tiver prescrito ao tempo da cessão, né? Essa cessão não vai valer. Pagamento, né? Se já tiver havido pagamento com prova, claro, do pagamento, por exemplo, certo? Não vai poder ceder. Questões de enriquecimento ilícito e por aí vai, né? Qualquer situação, é a responsabilidade que as partes têm no momento da cessão de crédito, tá? Tem que haver o crédito tem que estar líquido, certo ou exigível, né? Ou seja, segundo o artigo 295, o crédito ao tempo da cessão tem que ser líquido, certo? Tem que ser certo e tem que ser exigível, tá? Mas exigível não, ou melhor, de possível exigência, né? Porque o exigível é aquele que está vencido, né, já. Mas o crédito pode ser de possível exigência, né? Líquido e certo no mínimo, ok? Certo? E que pode ser possivelmente exigido, ok? Então aí há a possibilidade, há essa questão da cessão de crédito, da responsabilidade. Outro tipo de responsabilidade aqui é a responsabilidade por solvência, pela solvência. O artigo 296. Olha lá o artigo 296, o que diz para a gente, pessoal? Ó, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, né? Ou seja, o cedente não responde pela solvência do devedor. Ou seja, o cessionário não pode virar e falar assim, olha, o cedente cedeu o crédito para mim, só que o devedor era insolvente, ele não tinha condição de pagar. Isso daí não é defesa, não pode ser alegado pelo cessionário, salvo disposição em contrário, né? Que pode ser da natureza da obrigação, ok? Que pode vir também da natureza da lei ou da convenção entre as partes. Certo, pessoal? Daqui a pouco, daqui a alguns minutos eu vou voltar a dar aula para vocês
Então, daqui mais ou menos 5 minutos, mando outro link de aula para vocês, para a gente continuar essa aula de agora. Tá ok, pessoal? Então, até daqui a pouco, até porque o Zoom vai fechar aqui, nós estamos a quase 40 minutos de aula.